pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli e nessa aula nós vamos fazer mais um exercício da parte de saneamento. Nessa aula vai ser uma aula bem interessante porque a gente vai falar sobre tipos de bombas e sistemas de saneamento básico. Isso aí é uma dúvida de muitas pessoas e eu acho que eu vou conseguir ajudar vocês nesse assunto nessa aula. Nós vamos falar quais são os principais tipos de bombas hidrodinâmicas e sua aplicação e como você escolhe qual que é mais adequada para a sua obra. Vamos lá. As principais bombas utilizadas em saneamento básico seriam as turbobombas ou bombas hidrodinâmicas. Também é muito utilizado as bombas volumétricas e as bombas helicoidais. O que acontece? As bombas volumétricas, no geral, a gente utiliza elas muito em indústrias, no caso de produtos químicos. As bombas helicoidais são muito utilizadas para recalcar lodos. E nessa aula, nós iremos focar basicamente nas turbobombas ou bombas hidrodinâmicas. Perfeito? Perfeito. Então vamos lá. Primeira coisa que é bem importante, antes da gente falar as diferenças entre uma bomba e outra, é vocês entenderem mais ou menos como que uma bomba funciona. Quando a gente tem uma bomba, ela vai criar basicamente duas regiões principais. Uma região de baixa pressão e uma região de alta pressão. Essa região de baixa pressão criada pela bomba quando o seu rotor está girando, vai fazer com que ocorra uma força de sucção, que vai fazer com que o líquido entre na bomba. E como nessa outra região nós vamos ter uma região de alta pressão, nós vamos ter uma força no sentido de descarregar, de recalcar essa água, esse fluido para outro lugar, tudo bem? Então, basicamente, a bomba, por meio da rotação do rotor, cria uma região de baixa pressão que vai sugar a água e cria uma região de alta pressão que vai descarregar a água. Perfeito? Perfeito. E as partes principais que mais nos interessam nas bombas seria o seu rotor, que seriam os mais importantes, o bocal de descarga e o bocal de sucção. Ok. Em relação ao rotor, o rotor é uma peça muito importante da bomba, que além dela contribuir para essa diferença de alta pressão e baixa pressão, ela também irá definir qual que vai ser, ela vai ser um dos fatores que vai contribuir para a escolha do tipo de motor que você vai trabalhar. Vamos ver? Olha, basicamente, nós temos três tipos de rotores. Nós temos o rotor, que é considerado aberto. Nós temos o rotor, que é semiaberto. E nós temos o rotor, que a gente chama de rotor fechado. Aqui eu tenho uma representação esquemática em corte, para que você veja mais ou menos a visualização em corte de quais seriam as diferenças de cada uma dessas bombas. Então, vamos lá. Primeiro, algo importante de ser dito é quando que a gente vai aplicar cada um desses elementos. Esse rotor, que seria o rotor considerado aberto, nós utilizamos ele basicamente para águas sujas, como esgoto. E por que no geral, a gente não utiliza essa que é aberta, Launelli, em prédios para recalcar água? Porque essas bombas são, no geral, bombas pequenas e elas possuem um baixo rendimento, tudo bem? Então, por isso, como elas são bombas pequenas e que possuem um baixo rendimento, nós só utilizamos, geralmente, em situações que, de fato, você precisa de um rotor do tipo aberto, que seria basicamente situações de recalque de esgoto. Outra bomba que nós temos no mercado, um tipo de rotor que nós temos no mercado, seria o semiaberto. O rotor semiaberto seria para aquelas águas que não seria uma água totalmente limpa, mas não seria uma água tão suja quanto esgoto. Então, seriam para águas não muito sujas. E essa bomba, diferente da que tem rotor aberto, você já encontra ela em todos os tamanhos. Você encontra ela em todos os tamanhos. E ela possui um disco onde são fixadas essas palhetas, como você pode ver ali na imagem. No entanto, é inegável que de todos esses rotores,
o mais utilizado seja o último, que seja o fechado. E quando é que a gente utiliza esse fechado? Nós utilizamos esse fechado na maioria das vezes. Nós utilizamos esse rotor que é considerado fechado na maioria das vezes. Nós utilizamos ele para águas limpas. Por que a água tem que ser limpa? Que como ele é fechado, como vocês podem ver aqui, o rotor é fechado. Se você tivesse bombeando esgoto, muito provavelmente esse esgoto entraria nessas frestas, o que geraria um entupimento e vários problemas. Então, continuando, eles possuem 2 discos e palhetas fixas. Esse tipo de bomba, ele evita o retorno de água por sucção, o que é uma grande vantagem. Ele tem um melhor rendimento entre esses 3 tipos de rotores que eu falei, e ele é o mais usado. Tudo bem? Então, basicamente, a gente já percebeu aqui por essa imagem que na hora de você escolher a bomba mais adequada para sua obra, não basta você pensar na potência necessária. É importante também você considerar os tipos de rotores existentes no mercado para você saber qual que é o mais adequado. Vamos continuar. Outra coisa importante, e nessa vale destacar que essas imagens eu retirei de uma aula do professor Marcos Rocha Viana, que ele tem um canal muito bom, que eu recomendo que vocês deem uma olhada, que é o Bron Consultoria, que se escreve dessa forma aqui. E o que tem, e o que a gente vai encontrar nessas imagens feitas pelo professor Marcos Rocha? É o seguinte, nós temos aqui uma representação esquemática de um rotor, esse aqui é um rotor, visto em corte. E o que a gente percebe aqui? Nós percebemos que aqui nós temos uma região de sucção e uma região de descarga, de recalque, que é basicamente o que um rotor faz. Mas o que acontece? Aqui, nesse primeiro caso, a nossa sucção está acontecendo mais ou menos em 90 graus em relação à descarga. E as bombas que têm, os rotores que têm essa característica, acabam que eles conseguem recalcar água a uma altura grande. No entanto, a vazão é muito pequena, tudo bem? Então, vamos pensar, se eu fosse recalcar uma água para um prédio de 40 andares, vocês percebem que essa bomba poderia ser uma opção? Porque você vai conseguir chegar na altura grande, no entanto, a vazão é pequena, tudo bem? Vamos continuar. A segunda opção que a gente tem seria esse rotor, que é um pouco mais gordinho que o rotor anterior, como vocês podem ver. E nesse rotor, que é um pouquinho mais gordinho, você vai ter uma altura menor do que o primeiro e uma vazão um pouquinho maior. Então, olha o que a gente já percebeu. Nós percebemos que a altura e a vazão são grandezas inversamente proporcionais. Bombas que recalcam uma altura grande têm uma vazão pequena, e essa aqui que recalca uma altura um pouquinho menor tem uma vazão um pouquinho maior do que a outra, tudo bem? Vamos continuar. Aqui nós temos o rotor com inclinação maior. E aí você já percebe que aumentou a inclinação e ele tá aqui, ó, mais gordinho. Você diminuiu a altura que ele consegue alcançar e aumentou a vazão. E, finalmente, nós temos o último tipo, que o rotor tá basicamente inclinado. E nesse caso, você vai ter uma altura muito pequena e uma vazão gigantesca. O que a gente percebeu aqui? A gente percebeu basicamente, o que eu quis mostrar para vocês, basicamente é o seguinte, que a forma do rotor vai influenciar a altura que você vai conseguir chegar e o tipo de vazão que você vai ter. Então vamos ver, agora que vocês já viram isso, bora ver como é que a gente pode conseguir colocar isso em números. É claro que não dá pra gente ficar olhando para um rotor e ficar pensando, esse aqui tá mais gordinho, esse aqui tá mais inclinado, então eu chuto que esse é uma altura maior, menor. Não, a gente tem que ter um número que permita que você consiga entender de fato exatamente que tipo de rotor você vai precisar naquela situação. E para isso, pessoal, nós temos uma fórmula, que é uma fórmula de, deixa eu colocar aqui, de velocidade específica. Como é que é essa fórmula, Lonelli? Bora ver. O N específico,
que representa a velocidade específica, é igual a N. Quem é N? É a rotação, é o RPM dessa bomba por minuto, que multiplica a vazão elevado a meio e que multiplica a altura manométrica a 3/4, tá bom. Aí tá, Launelli, eu encontrei o meu NS. E daí, o que eu faço com esse NS? Esse NS, a gente tem essa imagem que eu também retirei de uma aula do professor Marcos Rocha Viana, porque essa tabela você encontra em livros, só que nos livros que você encontra, ela não é tão bonitinha, não é tão organizada, e eu gostei muito da forma como ele organizou a imagem, então por isso eu estou utilizando a imagem que eu retirei do canal dele, tudo bem? Então vamos continuar. Aqui nós temos vários tipos de rotores. E o que acontece? Nessa tabela, essa tabela nos dá, de acordo com a velocidade específica, o tipo de bomba que você vai trabalhar. Por exemplo, se eu estiver trabalhando nessa faixa de 10 até mais ou menos 90, no geral eu vou utilizar uma bomba do tipo centrífuga. Já, se eu estiver trabalhando no intervalo de 40 a 60, eu vou utilizar uma bomba do tipo Francis. Já de 90 até 200, será provavelmente uma bomba de fluxo misto. E, finalmente, de 200 até 400, a gente utilizaria uma bomba que a gente chama de axial. Tudo bem? Então, olha aqui, por tudo que a gente aprendeu na aula de hoje, sem eu ter que falar nada. Esses aqui que estão em 90 graus, bora voltar aqui. Esse aqui que tá aqui, ó, que é o de 90 graus. O que a gente já sabe sobre ele? Você nunca ouviu falar de bomba centrífuga, mas pelo que eu já falei pra você, você já sabe que esse aqui é para grandes. Você já sabe que esse primeiro aqui é para grandes alturas e pequenas vazões. Em relação ao Francis, você já sabe que ele está aqui no meio, então ele vai ser uma altura, uma mediana altura, uma vazão mediana, se for comparado ao primeiro tipo. E você já sabe que é axial só pela parte que a gente tinha acabado de falar aqui, olha, que é a bomba axial, vai ser uma bomba o quê, pessoal? Que ele vai ter uma pequena altura e uma grande vazão. Olha que interessante. Talvez você nunca tenha ouvido falar da bomba Francis. Talvez você nunca tenha ouvido falar de uma bomba centrífuga ou de fluxo misto axial. E talvez você nem saiba como que uma bomba dessa funciona. Mas olha que interessante. Só de você saber essa questão do rotor, que a inclinação do rotor tem uma relação grande com a altura de recalque que você vai conseguir e com a vazão, e você já saber mais ou menos essa questão do N, você já conseguiu, sem saber nada sobre essas bombas, saber mais ou menos qual que você vai ter que utilizar, né? Mas aí, bora ver isso na prática? Esse exemplo eu também retirei da aula do professor. Eu gostei bastante do exemplo que ele utilizou e vou utilizar aqui também. E depois eu vou deixar o canal dele aqui nos comentários para que vocês vão lá para conhecer o trabalho dele. Eu conheço o canal dele já há um tempo e realmente é um canal muito bom. Então vamos ver. Olha, nós temos aqui uma vazão para bombear de 0,100 metros cúbicos com altura de 60 metros e 1.750 RPM. E aí você esteja perguntando, tá, que tipo de bomba eu vou usar? Vou utilizar aquela formulazinha? Vamos usá-la. Eu vou pegar 1.750 RPM. Isso aqui vai ser a vazão elevado a meio. Vai ter o H, que é 60 metros, elevado a 3/4. E o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar o valor 26. Bora olhar essa tabela? 26, gente, tá onde aqui? 26 tá mais ou menos aqui. Então, a gente tá falando de uma bomba do quê? Centrífuga. Bora pro próximo? Essa próxima vai ser uma vazão de 1 metro cúbico com altura de 6 metros e com a rotação de 1.750 RPM. A gente vai utilizar essa mesma fórmula, vai ser 1.750 RPM,
a vazão elevada a meia, a altura elevada a 3/4, e olha o que a gente encontrou. A gente encontrou 456. E 456 é o que, pessoal? 456 é mais ou menos uma bomba o quê? Axial. Entenderam? Então é isso, olha. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa dessa aula. Caso vocês tenham gostado, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que ele consiga um pouco mais de visualizações. Até a próxima. Tchau, tchau.